Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje a nossa aula 22. Hoje vamos falar sobre dois assuntos, então são duas aulas separadas, tá? Que eu coloquei uma porque o nosso Enem tá chegando aí. Vamos cumprir com o cronograma de todas as aulas de Química antes do Enem, por isso eu tive que dar umas organizadas em alguns conteúdos, por isso que na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre fórmulas químicas e depois sobre balanceamento de equações. Então, começando a nossa aula, vamos falar sobre fórmulas químicas, né? O nosso primeiro material de hoje. Então vamos lá. Fórmulas químicas. Primeiro a gente vai falar sobre fórmula molecular, depois sobre fórmula empírica, depois vamos falar sobre fórmula condensada, fórmula estrutural e por último nós vamos falar sobre determinação de fórmula de compostos, né? Isso também é importante. Então vamos lá. Passando ao princípio de que os elementos químicos são representados por símbolos, as fórmulas são usadas para representar compostos ou agregados de átomos. Cada uma das representações das fórmulas químicas dá informação sobre a composição, forma estrutural e o arranjo espacial de uma molécula. É importante salientar que as propriedades físicas e químicas de um composto molecular dependem da forma com que seus elementos constituintes estão ligados e arranjados especialmente. Vamos começar então falando sobre fórmula molecular. A fórmula molecular de um composto nos dá informação sobre a composição da molécula. Do que essa molécula é composta? Então vamos lá. Essa representação utiliza o símbolo do elemento para indicar cada tipo de átomo na molécula e um índice, um subíndice para indicar, né, a quantidade. Então vamos lá. Um exemplo para facilitar isso, né? Temos aqui a fórmula molecular da água é H2O. Percebam que temos então a composição formada, né, composta por hidrogênio e oxigênio, sendo que temos dois hidrogênios e um oxigênio para formar a fórmula molecular da água. O etanol, ou álcool etílico, muito usado domesticamente, possui a fórmula molecular C2H6O. Então, temos aqui a presença de carbono, hidrogênio e oxigênio, sendo que são dois carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. É assim que forma, né? Assim que temos, então, a fórmula molecular. Agora vamos falar sobre a fórmula empírica. A fórmula empírica nos dá somente informação sobre o número relativo de átomos de diferentes elementos em uma substância, sendo que tais números são mostrados nas razões mais simples. Ou seja, a fórmula empírica nos dá apenas uma proporção de átomos, enquanto o número real de átomos que constitui uma única molécula é informado por fórmula molecular. Assim, a fórmula molecular de um composto é sempre um múltiplo inteiro de sua fórmula empírica. Veja um exemplo. Temos aqui, então, a glicose, um dos mais importantes carboidratos metabolizados pelo organismo de vários seres vivos, possui em sua composição somente átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio na seguinte proporção: 1 para 2 para 1, sendo 1 carbono, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Logo, sua fórmula empírica é C1, né? H2 e O1. Então, CH2. CH2O. Entretanto, sua fórmula molecular é 6 vezes a sua fórmula empírica, ou seja, C6H12O6. Percebam então a diferença de fórmula empírica e de fórmula molecular. Muitas vezes a fórmula empírica ela é chamada também de fórmula mínima, tá? É o mínimo daqueles compostos para formar determinada molécula, determinada estrutura. Agora vamos falar sobre a fórmula condensada. Diferente da fórmula molecular, que dá a informação da composição de uma substância, a fórmula condensada nos diz um pouco mais sobre como os átomos estão agrupados e identifica partes da molécula. Exemplo aqui, a fórmula molecular do etanol é C2H6O. Já a sua fórmula condensada é CH3, CH2OH. Observe que existem 3 grupos de átomos na molécula de etanol: o grupo CH3, o grupo CH2 e o OH. Então, é assim que ele é organizado estruturalmente, né? Temos um CH3, um CH2 e um OH. O que não é mostrado, por exemplo, na fórmula molecular, mas é explícito, né, na fórmula condensada. E por isso que é muito importante, né? Eles mostram como que é o agrupamento, né? Como que é a estrutura dessa molécula.
Observe que tanto o etanol quanto o éter possuem a mesma fórmula molecular, sendo C2H6O. Porém, a fórmula condensada do éter etílico, na verdade, o éter etílico, o nome dele, de acordo com a IUPAC, é metoximetano, evidencia um arranjo diferente dos respectivos elementos constituintes, CH3O, CH3. Olha só, aqui, comparem aqui do éter, na estrutura do éter, com do etanol. Olha, é diferente, tem a mesma quantidade de elementos, né? Mas a estrutura é diferente, por isso faz com que sejam moléculas também diferentes. Por isso que a fórmula condensada ela é tão importante quanto a fórmula molecular, ela não pode ser desprezada. Porque, por exemplo, você não vai saber se essa fórmula molecular se trata de um etanol, de um álcool, ou se trata de um éter. Perceba? Então, é importante a fórmula condensada. Então, temos aqui, né, o etanol, nessa estrutura aqui em cima. Percebam aqui o álcool, né, a função orgânica álcool, por isso que nós temos o ol, né, de etanol. E aqui temos um éter, né, o metoximetano, também chamado de éter dimetílico ou éter etílico. São estruturas diferentes, que são perceptíveis, né? Vai ser percebida através da estrutura condensada. Temos também a fórmula estrutural, já falamos sobre ela em algumas aulas anteriores, né? Faz algumas aulas passadas nós já falamos sobre isso. Mas, né, vamos voltar a falar sobre ela agora, né? Só dar uma passada, porque a gente já abordou isso. A fórmula estrutural de um composto nos dá informação não só da composição atômica e dos seus grupos constituintes, mas também mostra como os elementos da molécula estão ligados entre si. Temos aqui a estrutura do benzeno, né, um anel aromático, muito importante para a química orgânica. Temos aqui também um CO2, né, dióxido de carbono. Carbono aqui no meio, ligado por ligações duplas, né, com o oxigênio. E vamos falar também sobre a determinação da fórmula de compostos, né, a composição percentual. Então, ó, além da composição constante, nos diz que a amostra de um composto puro possui os mesmos elementos combinados em proporções de massas definidas. Exemplo, admita que você tenha 10 mols ou 170,3 gramas de NH3, né, que é a amônia. Calcule a porcentagem e massa de nitrogênio e hidrogênio na amostra de amônia. Né? Vamos determinar, então, a porcentagem de massa de cada um desses componentes, né, da amônia. E a fórmula que a gente vai usar para isso vai ser a porcentagem, primeiro aqui, vamos pensar, né, a porcentagem de hidrogênio igual a 10 vezes, porque a gente tem aqui 10 mols, certo? A massa de 1 mol de nitrogênio sobre, né, dividindo aqui a massa de 10 mols de nitrogênio. De NH3, desculpa, de NH3, então de amônia. Vamos lá, primeira etapa. Como em cada mol de amônia tem 1 mol de nitrogênio, temos que a porcentagem de nitrogênio vai ser igual a 10 vezes 14,007 gramas de nitrogênio. Esse 14, deixa eu ver, estava precisando disso agora. Massa atômica do nitrogênio. 14,0067. Então, arredondando, 14,007 gramas de nitrogênio. É nada mais que a massa atômica. Isso é um valor tabelado, né, que a gente pode encontrar, né, no Google ou em alguns livros, tá? É o valor tabelado. E aqui, 170,3 gramas de amônia é o valor que o exercício nos deu. Então, resolvendo aqui esse cálculo matemático, temos que a porcentagem de nitrogênio é igual a 82,24%. Vamos fazer a mesma coisa para o hidrogênio. Como em cada mol de amônia temos 3 mols de hidrogênio, temos então que a porcentagem de hidrogênio vai ser igual a 10 vezes 3 vezes a massa de 1 mol de hidrogênio. Então, a massa atômica aqui, ó, 1,00784, arredondando, né, esse valor, temos que é igual a 1,008 gramas de nitrogênio. Então, temos aqui 10 vezes 3, então temos 30, tá? Vezes 1,008 gramas de nitrogênio.
Na verdade, aqui é hidrogênio. Estamos calculando o hidrogênio. Dividindo por 170,3 gramas de amônia, que vai ser igual a 17,76%. Vamos agora ver, né, a fórmula empírica a partir da composição percentual. Então, a gente agora vai ver o inverso, né? A obtenção da fórmula empírica e fórmula mínima a partir de dados de composição percentual é simplesmente o inverso do que a gente discutiu agora, né? Do que a gente viu agora. Então, vamos lá. Converter percentual em massa em massa aqui, nós vamos ter, então, porcentagem de a grama de A, converter a massa em mols. Então, percentual em massa aqui. Então, aqui, converter a massa em mols, achar a razão molar e achar a fórmula. Para isso também, para B vai ser a mesma coisa, tá? Bem complicadinho, mas calma. A hidrazina é um composto similar à amônia, que é usado para complexar metais e removê-los de água contaminada, né? Uma contextualização aí. As composições percentuais de uma amostra de hidrazina são 82,42% de nitrogênio e 12,58% de hidrogênio. Determine a fórmula mínima ou empírica da hidrazina. Então, a gente vai descobrir a fórmula mínima, né? A fórmula mínima ou a fórmula empírica, né, da hidrazina. Eu falei para vocês que a fórmula empírica pode também ser chamada de fórmula mínima. Então, vamos lá. Primeira etapa. Converter os percentuais em massa para massa. Né? Isso significa que em 100 gramas de hidrazina teríamos 87,42 gramas de nitrogênio e 12,58 gramas de hidrogênio. A mesma coisa que a gente faz aqui e aqui. A gente tinha 100%, então se a gente tinha 100% e 82,42% de nitrogênio e 12,58% de hidrogênio, então, se vamos ter agora 100 gramas de hidrazina, então a gente vai ter os mesmos valores respectivos de percentual para gramas, tá? Converter essas massas em números de mols, então a gente vai colocar aqui que essa massa é igual a 1 mol de nitrogênio dividido pela grama, né, de nitrogênio. Temos aqui, então, que o nitrogênio, né? Então, vamos ter aqui 6,241 mol de nitrogênio. E para o hidrogênio, nós temos aqui o valor de 12,58 gramas, que é igual a 1 mol de hidrogênio dividido por 1,00 gramas de hidrogênio. Esse valor, lembrem que esse valor aqui embaixo da fração é a massa atômica dos respectivos elementos. Eu já vi isso, mostrei isso no Google para vocês. E aqui temos o valor, né, que é igual a 12,48 mol de hidrogênio. Vamos definir a razão molar entre o hidrogênio e o nitrogênio na hidrazina. Então, a gente vai colocar esses valores, né, para descobrir uma razão entre elas. Vamos descobrir que vai ficar de 2 para 1. Então, como a razão molar entre hidrogênio e nitrogênio é 2 para 1, temos que a fórmula empírica da hidrazina é o NH2. Não significa que é a fórmula molecular. Essa é a fórmula empírica ou a fórmula mínima, tá? Deixei uma atividade aqui para vocês. Calcule a fórmula mínima ou empírica do eugenol, um constituinte do óleo de cravo, cuja composição percentual é carbono, que é igual a 73,14%, hidrogênio, que é 7,37%, e o oxigênio, que é 19,49%. Lembrem que primeiro vocês vão converter esse percentual em massa para massa, depois da massa para número de mols, depois de descobrir uma razão entre elas e depois achar a fórmula empírica, tá? São esses os passos. Agora vamos entrar no segundo assunto da nossa aula de hoje, que é balanceamento de equações, tá? Desculpa se eu passei muito rápido no conteúdo anterior, mas realmente a gente precisa ver esses dois assuntos na aula de hoje. Vamos falar sobre equações químicas, então, né? Equações químicas são representações de reações químicas, processos nos quais uma ou mais substâncias se convertem em outras substâncias. Ixi, faltou fechar parênteses aqui. Os materiais iniciais são chamados de reagentes, enquanto que as substâncias formadas são chamadas de produtos, né? Um lado da reação temos reagentes, do outro lado temos produtos, né? Essa reação química, ela vai ser simbolizada por uma equação, e essa equação ela é simbolizada por uma seta, que a gente tem a transformação de reagentes para produtos, tá? Reagentes formando produtos. As reações elas podem ser descritas em palavras, como o exemplo abaixo. Então, temos aqui sódio reagindo com água, produz hidróxido de sódio mais hidrogênio, mas podemos também resumir essa declaração usando fórmulas químicas, né? Então, temos aqui Na reagindo com H2O, produz NaOH e H2.
também pode usar essa fórmula, que ela é mais fácil, né? Facilita de escrever tudo isso por nomes, né? É mais tranquilo, né? É mais fácil, facilita. Esse tipo de expressão, ela é chamada de equação simplificada, pois mostra o essencial da reação, né? As identidades dos reagentes e dos produtos em termos de fórmulas químicas. Uma reação química normalmente indica também o estado físico de cada reagente e produto, usando o símbolo associado aos estados da matéria. Então, temos aqui que o sólido é o S, o líquido é o L, o gás é o Gzinho, e o AQ significa solução em água, né? Solução aquosa. Além disso, a presença de coeficientes estequiométricos, os números que multiplicam todas as fórmulas químicas de uma equação química, né? Esses coeficientes estequiométricos são os que a gente vamos determinar no balanceamento de equações. E, para balancear uma reação química, a gente vai aplicar a lei da conservação das massas. Lembra da lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier? Poeticamente, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Nada vai se perder, nada vai aparecer do nada, né? A gente vai ter a mesma quantidade de massas, né? Tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. A gente já falou sobre isso nas primeiras aulas, né, do nosso ano. Não se esqueçam disso, a lei de conservação das massas é muito importante, tá? Então, vamos aplicar ela hoje, né? Nada vai se perder, nada vai se criar, nós vamos apenas transformar reagentes em produtos, né? A mesma quantidade de reagentes vai ser as quantidades que vão estar aí nos produtos, tá? Nada vai se perder. Então, portanto, numa reação, o número de átomos de um elemento no reagente deve ser sempre igual ao número total de átomos no mesmo elemento. Então, vamos lá. Temos dois métodos que vamos utilizar para balancear as equações químicas. Vamos ter o método por tentativas e o método por oxirredução. Na verdade, o método de oxirredução vai começar com o método de oxirredução, mas depois vamos continuar, né? Vamos terminar o balanceamento com o método de tentativa, tá? O método por tentativa é realmente isso. A gente vai ficar tentando até chegar, né, numa conclusão, ali na definição de coeficientes estequiométricos que vão satisfazer, né, essa igualdade, né? Porque uma equação química, né, a certa, ela significa uma igualdade entre lá dos reagentes e dos produtos, que a gente tem a mesma quantidade ali, nada se perdeu e nada se criou. Então a gente vai realmente estar tentando, né? E aqui a gente tem algumas regrinhas para facilitar. Você pode não utilizar regra nenhuma e ainda assim conseguir, né, realizar o balanceamento por tentativa. Você pode ficar tentando colocar números bem aleatórios, mas isso vai te demandar tempo, mas isso também é válido. Mas você pode ter alguns métodos, né, alguns jeitinhos que vão te ajudar e facilitar em questão principalmente do tempo, né? O tempo é realmente o nosso inimigo, principalmente nas provas de vestibular. Então, desculpa. Primeiro, a nossa regra para começar o método por tentativa é raciocinar com o número de átomos do elemento que aparece apenas uma vez em cada membro. Então, a gente vai pensar primeiro no que aparece apenas uma vez. Balancear esse elemento com maior índice, transferindo o índice de um membro para outro como um coeficiente, escolher outro elemento que adotar o mesmo procedimento e conferir o número de átomos de cada elemento nos dois membros da equação, né? Nos reagentes e nos produtos para ver se o número bate, né? Se realmente há uma igualdade. Não entendi o que isso quer dizer. Calma, vamos lá. De modo geral, né, que para ajudar, utiliza-se uma sequência de elementos para realizar o balanceamento, sendo que a gente chama de macho. É para facilitar. Primeiro a gente vai balancear os metais, depois vamos balancear os ametais, né, os não metais, depois vamos para o carbono, depois para o hidrogênio e por último o oxigênio. Isso é realmente para facilitar. Nem sempre a gente vai seguir essa ordem, tá? Porque é um método por tentativa e a gente vai tentar de uma forma que facilite, né, a nossa vida, tá? Não vamos dificultar, não é sobre isso. Mas a gente vai ver alguns exemplos agora que vão para dar uma luzinha ali pra gente, né? Eu separei aqui o material, trabalhar na aula de hoje com vocês, então vamos lá. Balanceamento de reações, método por tentativa. Vamos lá. Vamos começar aqui por esse primeiro exemplo. Ai, deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui o ferro, né? O ferro é um metal,
temos aqui também o elemento oxigênio. Vamos começar pelo ferro. Aqui do lado dos produtos temos 2 ferros e aqui temos apenas um. Vou colocar aqui um aqui e 2 aqui do lado dos reagentes. Então, aqui no lado dos reagentes nós temos a presença de 2 ferros e aqui do lado dos produtos nós temos 1 vezes 2, que é igual a 2, então 2 e 2. Então, o ferro nós já balanceamos. E agora vamos balancear o oxigênio. Aqui no lado dos produtos temos que ter 3 oxigênio, mas aqui nós temos só 2. Vamos usar a fração, tá? Então, 3 sobre 2, temos que 3 vezes 2 é 6, 6 dividido por 2 é 3, né? Então, temos aqui que 3 é igual a 3. Então, temos 3 oxigênios nos reagentes e 3 oxigênios nos produtos também. Então, essa aqui é uma igualdade, então balanceamos a primeira equação. Porém, não é muito legal usarmos fração nos coeficientes estequiométricos. Então, o que a gente vai fazer é multiplicar tudo isso por 2. Então, aqui, 2 vezes 2, 4. Aqui, 3 dividido por 2 vezes 2, nós vamos ter que é igual a 3. E aqui, 1 vezes 2 é igual a 2. Então, também temos aqui esses outros coeficientes estequiométricos que satisfazem, né, a igualdade. Porque aqui, desse lado dos reagentes, nós temos 4 ferros. E aqui também, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, temos 4 ferros nos reagentes e 4 ferros nos produtos. Temos aqui 6 oxigênios nos reagentes. E aqui, 2 vezes 3 oxigênio, então temos 6 também, então 6 oxigênio nos reagentes e 6 oxigênio nos produtos, satisfaz a igualdade. Então, balanceamos a nossa primeira equação. Agora, vamos balancear essa daqui, nosso segundo exemplo. Vamos começar pelo carbono, né? Não temos a presença de metais ou ametais, temos aqui a presença do carbono. Vou começar, então, pelo nosso C do macho. Então, aqui no lado dos reagentes, temos apenas 2 carbonos, aqui do lado dos produtos temos 1. Então, vamos colocar 1 aqui e 2 aqui, porque satisfaz, ó, pensa comigo. 1 vezes 2 é igual a 2, então temos 2 carbonos nos reagentes, e aqui 2 vezes 1, né? Não tem nenhum índice aqui, então é igual a 1, então temos 2 carbonos. Então, 2 carbonos nos reagentes, 2 carbonos nos produtos, beleza, é o carbono. Agora, perceba aqui, em vez de começarmos pelo oxigênio, vamos começar agora pelo hidrogênio, que aqui não tem hidrogênio nessa estrutura, tem hidrogênio apenas nessa. Então, temos aqui 6 hidrogênios aqui nos reagentes, e aqui nos produtos temos hidrogênio apenas nessa estrutura. Então, se aqui temos 6, então para satisfazer 6 hidrogênios, precisamos colocar aqui 3, porque 3 vezes 2 é igual a 6. E aí, vamos balancear agora o oxigênio. Se aqui nós temos 3 vezes 1 é igual a 3 oxigênios e 2 vezes 2 que é igual a 4, 4 mais 3 oxigênios, então aqui temos 7 oxigênios. Aqui nós já temos 1, nessa estrutura já temos 1. Aqui precisamos então de 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6, mais 1 é igual a 7, então 7 oxigênios nos reagentes e 7 oxigênio nos produtos também. Então, aqui balanceamos mais uma equação. E não é legal a gente colocar 1 aqui. A gente apaga quando a gente colocar 1, porque significa a mesma coisa. Se eu colocar 1 aqui ou se eu não colocar, continua dizendo, né, nos informando que tem apenas uma dessas estruturas. Então, a gente não coloca 1, tá? Não tem necessidade. Aqui, nosso terceiro exemplo, nós temos nitrogênio, temos bário e temos cloro. Vamos começar com o cloro. Por que com o cloro? Aqui, ó, temos 2 cloros aqui e 1 cloro aqui. Então, vamos colocar 1 aqui e 2 aqui, porque aqui já balanceamos o cloro. Tem 2 cloros nos produtos e 2 cloros no reagente. Se nós temos aqui um bário nos produtos, um bário nos reagentes.
e aqui nós temos 2 nitrogênio, então aqui temos também que ter 2 nitrogênio nos produtos. O que falta balancear agora é a água, né? A molécula de água. Mas, vamos ver como que está o balanceamento do hidrogênio, né? Então, aqui nós temos 4 hidrogênio, porque 2 vezes 4 é igual a... Temos 8 hidrogênio, porque 2 vezes 4 é igual a 8. E aqui nós temos 2 hidrogênio, porque aqui nós temos 2, né, 2 hidrogênio, mas aqui só temos 1 no coeficiente estequiométrico, então temos 2, então aqui a gente tem 8 mais 2, que é igual a 10 hidrogênio. 10 hidrogênio nos reagentes. Aqui nós já temos 6, né, 2 vezes 3 é igual a 6, então aqui precisamos de 4, então 2 vezes 2 é igual a 4. Balanceamos o hidrogênio. Falta verificar com o oxigênio se está tudo certo, né, se satisfaz a igualdade. Temos oxigênio aqui, né? 2 oxigênio apenas aqui nos reagentes. Aqui também apenas 2 oxigênio nos produtos. Então, balanceamos nossa equação. Mas, lembrando que não precisamos indicar o número 1. E é isso. Terminamos nossa primeira parte. Vamos voltar aqui. A última parte da nossa aula. Método por oxirredução, ou óxido-redução também. Numa reação de oxirredução, o número total de elétrons cedidos é igual ao número total de elétrons recebidos. Se você tem uma equação, a equação significa uma igualdade, o mesmo que vai ser doado é o mesmo que vai ter que ser recebido, porque é uma igualdade, tá? A oxidação vai corresponder, né? Ela significa que há uma perca de elétrons, então ela corresponde a uma perda de elétrons, e uma redução vai ser o ganho. Então, toda vez que você oxida, né, que o elemento oxida, está perdendo elétrons. Se ele está reduzindo, ele está ganhando elétrons. Percebam que toda vez que você está perdendo elétrons, alguém está te fazendo perder elétrons. Então, se o elemento está oxidando, é porque existe um agente oxidante. Vamos lá. E se existe também um que está reduzindo, é porque existe um agente que provoca a redução, é um agente redutor. As regras para balanceamento, né? Primeiro, vamos identificar os elementos que sofrem oxidação e redução com os NOx em ambos os membros. Calcular a variação do NOx, do oxidante e do redutor, né? A variação, né? O delta do NOx é a variação de NOx. Escolher um dos lados da equação para iniciar o balanceamento e realizar a seguinte operação. Para cada elemento que sofreu alteração no NOx, então a gente tem o delta, né, que é a variação do NOx do elemento, vezes o número de átomos do elemento da espécie química que está no lado escolhido. Dica: escolha o lado, reagente ou produtos que apresentam o maior número de átomos dos elementos que sofreram alteração no NOx para iniciar o balanceamento. 4. Estabelecer os coeficientes das espécies que apresentam os elementos que sofrem oxidação e redução. Para estabelecermos os coeficientes, fazemos uma inversão da variação no lado escolhido. O coeficiente da espécie que apresenta um número que sofreu oxidação é igual à variação de redução. O coeficiente da espécie que apresenta o elemento que sofreu redução é uma variação de oxidação. E 5. Estabelecer os coeficientes das demais espécies, né? Os coeficientes das outras substâncias que participam da reação, mas que não sofrem oxirredução, serão obtidos pelo método por tentativas. Uma observação é que em uma equação iônica, não só o número de elétrons recebidos e perdidos é igual, mas também a carga total do primeiro membro em relação ao segundo membro. Vamos agora para os exemplos. Aqui. Primeiro vamos falar sobre NOx, né? O número de oxidação de um elemento é a carga elétrica que ele adquire quando faz uma ligação iônica ou o caráter parcial, né, que é um dipolo, que ele adquire quando faz uma ligação predominantemente covalente. Aqui nós temos os principais NOx dos elementos em substâncias comuns. Temos aqui os elementos, os metais alcalinos, né, em substâncias compostas. O NOx vai ser positivo, né, mais 1. Nos metais alcalinos terrosos, eles vão ser sempre mais 2. A prata vai ser mais 1, o zinco mais 2, o alumínio mais 3. O enxofre, em sulfetos, quando o enxofre for um elemento mais eletronegativo, vai ser menos 2. Os halogênios, né, quando o halogênio for um elemento mais eletronegativo, ele vai ser menos 1.
o hidrogênio ligado a metais e não metais, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento mais eletronegativo que ele, vai ser mais 1. Quando ele vai ser ligado em metais, quando o hidrogênio estiver ligado a um elemento menos eletronegativo que ele, vai ser menos 1. E o oxigênio, né, na maioria das substâncias compostas, vai ser menos 2. Nos peróxidos é menos 1. Nos superóxidos é menos meio, né? E em fluoretos vai ser mais 2 ou mais 1. Aqui temos, então, né, os principais NOx que a gente precisa conhecer para fazer o balanceamento por oxirredução. Não tem como fazer balanceamento sem conhecer NOx. Então, é necessário conhecer esses valores e as regras para determinar qual vai ser o NOx dos nossos elementos e para a gente conseguir o balanceamento. O NOx de substância simples é sempre igual a zero. Então, a gente tem que o N2, O2, H2, Na, que são elementos substâncias simples, né? Que são sólidos, Na sólido, Fe sólido, Al sólido. Então, o NOx vai ser sempre igual a zero. O NOx de íons é igual à sua carga. Então, é fácil, você vai ver ali aquela carga do íon e vai ser também o NOx. A soma dos íons dos elementos em um composto sempre vai ser igual a zero. E a soma dos NOx em um íon composto é sempre igual à carga do íon. Então, a gente descobrir como que a gente vai fazer a definição do NOx. Ai, aqui já desconfigurou de novo. Aqui, voltou. Vamos primeiro começar com o cobre. Né? O cobre aqui, ele é uma substância simples, então o NOx dele vai ser igual a zero. Vou colocar um D aqui de... Ai, vai mudar tudo. Deixa eu ver de novo. Tá, agora vai. Eu queria colocar aqui um delta. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, vai mudar tudo. Símbolo. Mais símbolo. Onde que eu vou achar aqui um delta? As letras gregas, né? Ai, ai. Eu pensei que ele ia estar aqui já. Não acredito. Ai, gente, desculpa. Sou ruim nisso. Tem um lugar que eu procuro, não tem? Só queria um triângulo, gente. Não vai rolar. Desculpa. Vou colocar um D. Que é um delta, né? Uma variação. Vai ser igual de zero, né? Que vai para aqui. Ai, ai. Aqui. Essa estrutura aqui, o oxigênio é menos 2. Então, se o oxigênio é menos 2 e temos 6 oxigênio, então menos 2 vai ser igual a menos 12. O nitrogênio, ele vai ter um valor tabelado no NOx. E o cobre também. Aqui, vamos lá, vamos ver aqui, mostrar aqui, ó. Menos 2 vezes 3 é igual a menos 6. O hidrogênio, ele é positivo, então é mais 1.
E aqui vamos ter mais 5. Então, esse daqui também vai ser mais 5, porque ele continua numa estrutura NO3. Então, aqui essa estrutura não vai oxidar e nem reduzir. Então, aqui a gente tem menos 12 e mais 5. Mais 5, então, mais 10. Vai sobrar aqui mais 2 para esse. Então, aqui... a variação vai ser igual a menos 2. Ai, tá ruim, eu não sei fazer isso. Tá, ok. Então, se ele foi de 0 para mais 2, isso significa que ele perdeu elétrons. Nós estamos falando de elétrons. Se ele perdeu elétrons, porque ele está positivo. Pense na estrutura de um átomo. Então, ele perdeu elétrons, e se ele perdeu elétron, ele oxidou. Então, vou colocar aqui, oxidação. Oxidou, né? Se ele oxidou, então ele está provocando a redução em um outro elemento. Então, ele é um agente redutor, tá? O cobre é um agente redutor. Já aqui, nós temos que o nitrogênio ele é mais 5, né? Já falamos sobre isso. Mas aqui, o oxigênio é menos 2, então o nitrogênio tem que ser mais 2. Então, aqui, mais 5 menos 2 vai ser igual a 3. Então, se ele foi de mais 5 para mais 2, pense comigo que ele está ficando mais próximo de 0. Então, ele reduziu. Se ele reduziu, ele está provocando a oxidação. Ai, ele desconfigurou tudo aqui já, eu não sei fazer isso. Tá, vamos lá. Se ele reduziu, então significa que ele é um agente oxidante. Então, esses números que a gente tem aqui, 2 e 3, nós vamos colocar ele nos coeficientes. Então, o 2, ele tá no nitrogênio, né? Então, vamos colocar ele no cobre, né? Não, o 3, ele tá aqui no nitrogênio, então vamos colocar eles no cobre. Então, aqui temos 3. E para manter a igualdade, aqui também vamos ter 3. Não voltou mesmo. Quis. É isso, gente. É isso. Tá. E agora, né, esse 2 aqui vai para o nitrogênio. Mas, percebam que temos nitrogênio aqui e aqui. Não tem como eu colocar 2 aqui nesse nitrogênio, sendo que aqui temos 6 nitrogênios. Então, a gente tem que colocar esse 2 aonde? Né? Aqui, para a gente conseguir fazer essa troca. Então, aqui temos 2 nitrogênio. E aqui, para manter a igualdade, se aqui nós temos 6 e aqui temos 2, então aqui precisa de 8. Vamos balancear agora, vamos conferir, né, no hidrogênio. Então, aqui nós temos 8, e aqui, o único lugar que tem também hidrogênio é aqui, então aqui precisamos de 4. E vamos conferir agora se o balanceamento deu certo, né? Precisamos aqui por tentativa, né? Vamos ver se agora deu certo. Aqui 3 cobres, aqui também 3 cobres. 8 hidrogênio, aqui nós temos 4 vezes 2, 8. 8 nitrogênio, aqui temos 2 vezes 3, 6. 7 e 8, então temos também 8 nitrogênio. E oxigênio, né? Vamos ver então o oxigênio. Aqui nós temos 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 8, mais 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então, é 24 oxigênio aqui. Aqui nós temos 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Ixi, eu baguncei tudo. 18. Para chegar no 24, né? 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6. 6. Falta 6, então é oxigênio. Aqui nessa estrutura nós temos 2, então agora
6 menos 2 falta 4, e aqui na estrutura da água, 4 oxigênio, então deu certo o nosso balanceamento. É matemática, né, gente? Ficou para trás. Mas ok, deu certo o nosso balanceamento e é assim. Vamos tentar agora com íons. No nosso segundo exemplo aqui. Temos aqui o cobre. Temos aqui íons, né? Então tá explícito aqui os seus NOx. O D aqui, então, vai ser igual a 2 positivo menos 3, né? Então, 2 menos 3 vai ficar igual a menos 1. Se ele for de 2 para mais 2 para mais 3, significa que ele perdeu um oxigênio, então oxidou. E aqui, do bromo. Por quê? Porque aqui temos um bromo, nesse íon aqui, o oxigênio é menos 2. Se aqui o oxigênio é menos 2 para o bromo, então ele tem que ser mais 1, né? Para que continue uma carga negativa sobrando ali, porque é uma estrutura iônica. Então, aqui nós vamos de 1, né? Ou mais 1. Ai, o que eu fiz? 1 menos 0, porque aqui nós temos uma estrutura simples, né? E é igual a 1. E aqui, se ele foi de mais 1 para 0, o que aconteceu? Ele ganhou um elétron, então ele reduziu. Então, aqui, se o cobre ele oxidou, ele é um agente redutor. Se o bromo ele reduziu, ele é um agente oxidante, que está provocando a oxidação. Quem é o agente? Agente alguma coisa significa que ele está provocando essa alguma coisa em outro elemento, tá? Então, nós vamos fazer o troca-troca aqui. Se aqui no cobre, né, a gente descobriu que é 1, e aqui no bromo também descobrimos que é 1, vamos só atribuir valores. Não tem como eu começar a colocar 1 aqui. Se aqui no meu lado dos produtos eu tenho 2 bromos, né? Então, eu vou começar colocando 1 aqui, e aqui no bromo, como aqui desse lado dos produtos temos 2 bromos, então aqui nós vamos ter também 2 bromos. O cobre eu vou colocar um dos dois lados, porque, né, são valores iguais, né, 1 para 1, tá? E aí, vamos ver agora qual vamos agora balancear. Vamos começar pelo hidrogênio ou pelo oxigênio? Não é mais simples começar com o oxigênio? Vamos desrespeitar, né, a nossa regrinha de macho para facilitar a nossa vida. Então, pensa só, vamos ficar aqui sofrendo, calculando o hidrogênio. Se aqui a gente já tem um valor de oxigênio, né? Aqui temos 2 oxigênios no lado dos reagentes. Então, aqui é só colocar um 2 aqui, que eu já tenho o valor fixo de oxigênio, agora eu consigo ter um norte para balancear o hidrogênio. Então, aqui, se eu tenho 4 hidrogênio, né? 2 vezes 2, 4 hidrogênio. Na molécula de água, nos meus produtos, então aqui eu preciso de 4 também para satisfazer minha igualdade, tá? Então, eu pulei, né, o hidrogênio, né, na minha regra de tentativa por macho para facilitar a minha vida, e isso acontece, tá? Então, vamos lá, aqui, um cobalto mais um cobalto, né? Então, um cobalto no lado dos reagentes e dos produtos. Aqui temos 2 bromos e 2 bromos também. 2 oxigênio e 2 oxigênios aqui também. 4 hidrogênio e 4 hidrogênio aqui também. Então, balanceamos a nossa equação. Só conferindo aqui. E é isso, né? Vamos aqui apagar esse valor aqui. De 1 aqui. E balanceamos a nossa equação. E é isso, tá? Não é, nossa, tão difícil assim. Vou deixar exercícios para vocês treinar, porque balanceamento e fórmulas químicas também é você treinar, você exercitar isso, né? Não é algo que vai do nada acontecer na sua vida. Então, treinem isso para vocês ganhar tempo na prova de vestibular de vocês, que isso é muito importante. Muito obrigada. Se vocês têm dúvidas, entrem em contato comigo, procure um monitor para te ajudar. Os monitores estão aí para isso, não tirem dúvida, aproveita. Ainda mais nessa reta final, né? Tirem dúvidas com eles realmente e registre presença aqui, né? Não se perca agora no finalzinho do cursinho, né? Aproveitem isso, né? Conquistem a aprovação de vocês. Tá tão perto e vocês já passaram um ano inteiro, né? Vocês já estão aí perseverando, né? Não desistam agora, né? Alcancem a aprovação de vocês, vale a pena, tá? Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima semana.